Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Jeremias capítulo 18 vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, te louvamos. Obrigado por esse momento da palavra. Obrigado porque conseguimos chegar aqui nessa noite. Pai querido, Pai amado, fale conosco através da Tua palavra. Eu rendo graças a Ti, te louvo e te glorifico. E te peço, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, manifesta a Sua graça, a Sua glória. Pai querido, Pai amado, fale conosco, abençoe essa noite. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Irmãos, aqui está falando do vaso, o vaso do olheiro. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o mais interessante dessa palavra é que se nós formos ver, nós vamos começar a entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Por quê? Porque desde o culto da virada, eu falei que nós vamos ouvir em 2026 de Gênesis a Apocalipse de novo. Mas uma revelação, a mesma palavra, mas direcionada, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então ela nunca é a mesma palavra, ela é uma palavra renovada. E se você for lembrar tudo que Deus vem falando desde o dia 31, e o interessante é que sempre quando chega no mês de janeiro, eu vou marcando as palavras que o Senhor vai me dando para que eu possa pregar. E eu entendo que esse mês de janeiro, eu entendo que o Senhor, Ele já está se revelando, Ele já está nos direcionando, Ele já está mostrando tudo que nós vamos vivenciar em 2026. E aí Ele vai usando através da palavra para que possa se cumprir o propósito dEle. E se você for lembrar das palavras que foi no dia 31, depois no primeiro domingo, depois no segundo, no culto de sexta-feira passada, o Senhor, se você for marcando, você vai entender o que Deus está falando contigo, conosco, através da palavra, nos preparando, porque nós estamos no primeiro mês do ano. E ainda tem muita coisa para vivenciarmos. E aqui nessa noite ele está falando a respeito de uma experiência que Jeremias precisou vivenciar para que ele pudesse entender que ainda que ele fosse um profeta, um instrumento para levar ali conserto para aquele povo de Judá, revelações que Deus estava dando para ele. Ele estava falando para Jeremias: Jeremias, aquieta o teu coração, porque a obra é minha. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. É o Senhor quem vai fazer. E quando o Espírito Santo de Deus estava me dando essa palavra, como é bom, nós precisamos entender que no decorrer desse ano vai ter momentos que o Senhor vai nos levar. Vai mandar, como ele deu ordem para Jeremias: levanta e desce a casa do olheiro. Vai ter momentos que nós vamos nos sentir como esse vaso na mão do olheiro, porque o olheiro é Jesus, nós somos o vaso.
E vai ter momento que nós vamos sentir, nós vamos perceber, porque cada um sabe o momento que está vivendo, da maneira que o olheiro está trabalhando em nós. E o interessante é que Jeremias vai para aquele lugar, ele vai para um ambiente onde tinha um artesão que ele mexia com o barro. Ele trabalhava com o barro. E o interessante é que quando Jeremias chega naquele lugar, ele começa a prestar atenção naquilo que aquele homem estava fazendo. E está falando aqui que teve um momento que o vaso se quebrou. Por que que o vaso se quebrou? Era necessário. Porque a gente sabe que tem vários tipos de artesão. Aqui fala do olheiro trabalhando no barro, e a gente sabe que o barro chega um momento que antes dele ser preparado para fazer a obra, ele primeiro tem que ser limpo, tem que ser separado, tem que preparar todo aquele barro, não pode ter nada que possa atrapalhar na hora que aquele vaso estiver sendo feito. Mas mesmo assim, mesmo com toda a separação, vai ter momentos. Alguma impureza naquele barro vai atrapalhar. E a gente sabe que depois o barro ele precisa secar. Ele tem que secar. Muitas das vezes ele tem que ir no fogo. Mas ele tem que secar. E se ele não tiver feito da maneira correta, ele vai trincar. Ele vai ter rachaduras. Ele muitas das vezes, a gente pega, às vezes, vasos que você olha, você vê que eles estão com defeito. Por isso que chega um momento, depois que ele é preparado, ele passa por uma revisão. E aqueles que estiverem com defeito não podem ir para a venda. Dificilmente vai colocar um com defeito, só se colocar para vender mais barato. Mas é descartável se estiver com defeito. Porque não vai poder vender aquele vaso com imperfeições. Jeremias estava ali. Eu preciso entender. Eu sei o que eu tenho vivido. Eu não sei o que cada um tem vivido, mas vai chegar um momento que o Senhor vai nos levar para mostrar, porque aqui ele estava falando com Jeremias, ensinando a Jeremias, mostrando para Jeremias, Jeremias, a obra é minha e o povo é meu. Você só precisa fazer o que eu te mando, o resto é comigo. E nós precisamos entender que nós somos vaso na mão do olheiro. E nós precisamos entender que vai ter momento que ainda que eu pense, que eu esteja pronta, preparada, capacitada, ele vai mostrar que não. Na maioria das vezes, quando vem as adversidades, nós entendemos que não estamos prontos, que não estamos preparados. E glória a Deus por isso, porque também faz parte. Mas nós precisamos entender no decorrer desses meses, desse ano, nós vamos vivenciar essa experiência que Jeremias estava ali vivenciando. Ali ele só estava observando naquele ambiente para que Deus pudesse falar com Jeremias. E muitas das vezes o Senhor vai nos levar para nós observarmos, como muitas das vezes nós seremos esse vaso na mão do olheiro. E glória a Deus por isso, porque faz parte. Como é bom quando a gente entende que chega esse momento que o Senhor olha para cada um de nós e está vendo que tem imperfeições que é necessário com que Ele nos pegue de novo, desfaça de novo, nos creve de novo para fazer um vaso novo. Um vaso conforme o querer e a vontade dEle. Porque na maioria das vezes está sendo um vaso segundo o nosso querer e a nossa vontade. E nós precisamos entender que faz parte para as nossas vidas, faz parte para que a gente avance, para que a gente cresça, para que não haja nenhum tipo de imperfeições, para que possamos ser vistos como vaso de honra, não vaso de desonra. E é por isso que muitas das vezes passaremos por essas situações, passaremos pelas adversidades, passaremos por dificuldades, passaremos por todo tipo de situações aonde o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas aí nós precisamos entender, nós não vamos deixar de ser vaso nunca na mão do olheiro.
Porque quando a gente começa a achar que já não somos mais vaso na mão do olheiro, aí entra a vaidade, que procede à queda. Então, graças a Deus, quando a gente entende que nós vamos sempre precisar desse Senhor em nossas vidas. Nós vamos sempre nos colocar na mão desse olheiro. Nós somos vaso, nós somos barro na mão desse olheiro. Que seja feita a vontade e o querer dele. E o interessante é que ainda mesmo ele nos pegando, mesmo a gente sentindo, porque dói, irmãos, ser desfeito para ser feito de novo. Dói quando começa a tirar as impurezas de dentro de nós. É necessário que haja em nós conversão. E muitas das vezes nós vamos nos convencendo, mas não nos convertemos. E a conversão, para ela nos alcançar, a gente vai ter que passar por adversidades, por lutas, desafios, que faz parte para a vida de todo servo de Deus. E é dentro dessa luta que nós somos forjados. Porque as minhas lutas, as suas lutas, eu não posso virar mais as costas para esse Senhor com tudo que eu já vivenciei e que eu vou continuar vivenciando, porque eu continuo sendo vaso na mão desse olheiro. E o momento que ele achar que ele precisar desfazer para fazer um vaso novo, ok. Louvado e glorificado é o nome do Senhor, porque a nossa dependência tem que ser nele. Já não diz mais respeito a nós, mas ao Senhor. Tudo por ele, para ele são todas as coisas. E aqui ele estava falando para Jeremias, por quê? Porque Jeremias ele ficava aflito. Porque muitas das vezes você quer levar uma palavra de arrependimento, a gente quer o quê? Que a pessoa escute, receba e entenda. E muitas das vezes não é assim. E aí, muitas das vezes a gente fica bravo, a gente fica raivoso, a gente não consegue separar as coisas e a gente atrapalha o propósito de Deus. Mas não, irmãos, eu preciso entender, a obra é dele, as ovelhas são dele, é ele quem vai nos aperfeiçoar. E ele tem maneira de nos aperfeiçoar, é o que ele está falando aqui para Jeremias. Porque ele demonstra para Jeremias, ele leva Jeremias para aquele lugar. Mostra aquele homem trabalhando, aquele artesão trabalhando, e depois ele pergunta para Jeremias. Ele faz uma pergunta para Jeremias, mostrando para Jeremias que era ele que ia completar a boa obra. Ele só era o anunciador. Ele só era um homem que foi levantado por Deus, que o Senhor falou com ele, chamou ele para uma responsabilidade. Quantas das vezes nós começamos a sofrer pela obra? A Bíblia vai dizer, sofra eu, mas não sofra a obra. E quantas das vezes nós não sabemos separar, porque muitas das vezes a gente acha que somos nós que vamos fazer aquilo que não cabe a cada um de nós. Porque o que cabia a Jeremias era ele anunciar. Agora, quem ia fazer a obra naquele povo de conversão, de libertação, de transformação, seria o Senhor, o Deus vivo, o Deus poderoso. Mas nós estamos aqui, se nós somos servos desse Deus, nós vamos entender que vai ter aquele momento que a gente sente que estamos dentro de uma prensa, que estamos sendo amassados, que estamos sendo purificados, que está havendo uma purificação, uma separação, para tirar as imperfeições de cada um de nós, porque todos nós temos imperfeições. Graças a Deus, quando a gente entende que nós não estamos prontos, nós só vamos saber que estamos prontos quando Jesus vier buscar a igreja dele, porque até então a gente tem que ter essa convicção que tem um Deus trabalhando em cada um de nós, que tem um Deus que vai ter momento que vai nos levar para essa olaria, para que a gente o observe, para que ele fale com a gente, ó, tu sai de cena porque já não diz a respeito a você. Até aqui você vai e daqui é comigo. E tudo isso a gente precisa entender, porque senão a gente começa a agir, ou a tomar, ou a fazer coisas que não nos cabem. Então nós precisamos entender até onde. Eu sempre digo, Deus ele dá limite para todos. Ele nos dá limite. A gente não pode fazer o que a gente quer.
E como é bom quando nós entendemos isso, que nós não podemos fazer o que nós queremos. Se bem que tem gente aí fazendo o que quer. Mas tem um Deus que não perdeu o controle. E tem um Deus que, se nós estivermos sendo negligentes, Ele vai cobrar de nós. Porque uma hora a conta vai chegar. E é por isso que nós precisamos estar com o nosso coração em paz. E fazer a vontade do Senhor. Não ultrapassar, não negligenciar. Mas fazer o que Deus está mandando com que a gente faça. Falando para Jeremias, Jeremias, sou eu quem vou alcançar e libertar esse povo. Sou eu quem vou fazer a obra. Porque da mesma maneira que esse artesão está mexendo nesse barro, nesse vaso, desfez ele se quebrou, eu vou fazer no meu povo, na vida do meu povo. Porque é um propósito, como em nós, há um propósito de Deus. Nós não estamos aqui em vão, não foi eu que escolhi. O Senhor nos escolheu, Ele nos chamou, Ele tem nos purificado. E eu louvei a Deus por essa palavra, porque ainda que doa, eu quero viver esses momentos com Deus. Porque quando a gente entende que nós vamos precisar viver esses momentos, e a gente sabe que vai fazer parte para que a gente possa ser vaso de honra, vale a pena. Tem valido a pena. E aí Jeremias, ele vive essa experiência como nós já vivemos e vamos continuar vivendo. E é isso que é lindo, é ter certeza, ter essa convicção que nós vamos continuar vivenciando essas experiências. E como é bom, como eu digo, quando você entende como a Bíblia, o que a Bíblia fala? Que o Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. Então eu preciso entender que é o amor de Deus na minha vida. Eu preciso entender que é uma graça merecida, como a palavra de Deus diz, que é a misericórdia desse Senhor, mas no decorrer desses meses, desse ano, nós vamos vivenciar isso que Jeremias vivenciou. Não adianta a gente enfeitar o pavão, como diz aí fora, e dizer que não vai ter luta, que não vai ter adversidade, que não vai ter desafios, que não vai haver perseguições, que não vai haver calúnias, que não vai haver difamações. Tudo isso nós vamos vivenciar. Vivenciamos em 2025. Vamos ouvir essa palavra de Gênesis, Apocalipse, revelada pelo Espírito Santo de Deus, que ela nunca é a mesma. Ela sempre vem com uma novidade para cada um de nós. Eu sempre digo, é impossível nós estarmos aqui e ouvir a palavra e achar que não foi nada. Porque quando a gente já está nesse ponto, é porque a gente não está entendendo, é porque a gente já não é mais vaso, é porque a gente saiu da posição de vaso, já saímos da mão, da direção do oleiro. Não sempre tem algo na palavra que vai falar o meu coração. Porque é isso que nós precisamos entender. Eu preciso receber essa palavra, porque é essa palavra que me liberta. Eu não posso me convencer, eu preciso me converter. Eu preciso ter uma experiência com Deus. E essas experiências, ainda que sejam dolorosas, têm me forjado. Têm mostrado quem é esse Senhor. Tem feito com que eu aprenda, dentro das adversidades, a viver os meus dias maus, a viver os meus conflitos, a viver as minhas adversidades, que muitas das vezes ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas você sabe o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para ti, descansa o teu coração, você só precisa confiar. Irmão, quando a gente confia, a gente descansa. Muitas das vezes tem várias pessoas nos pressionando, mas você está descansado, porque você confia no seu Deus, porque você sabe que Ele não perdeu o controle, porque você sabe que Ele te conhece, você sabe que Ele está te observando, você sabe que Ele é o justo juiz, você sabe que Ele não vai negligenciar. Muitas das vezes a gente acha assim, Deus não está vendo, Deus se esqueceu, né? Eu vou ser só ser injustiçado. Não, o nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é justo. E quando chega o tempo dele nos justificar, ele nos justifica. Então essa palavra é uma palavra que ela traz
traz paz ao meu coração, independente daquilo que eu possa estar vivenciando. E eu digo, eu estou, nesse momento, como um vaso na mão do oleiro. E o Senhor tem falado, eu tenho que tirar as imperfeições. Precisa ser um vaso de honra, precisa viver essas experiências, você precisa estar sendo marcada de tempo em tempo, para que você não se esqueça quem é o teu Deus. Porque senão nós temos facilidade de esquecer, porque às vezes é os elogios, é os convites, é as bênçãos que começam a chegar, a gente vai saindo da direção e do foco e do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então ele chama Jeremias porque ele entende que Jeremias precisava viver aquela experiência. E é interessante que Jeremias estava ali só observando, hein? Mas vai ter um momento que nós não vamos observar, nós vamos sentir que somos nós que estamos ali na mão do oleiro. E eu não vou dizer, não vou romantizar que não dói, dói. Dói. A gente se preocupa, a gente tem medo, a gente sente insegurança. A gente sente incerteza, a gente não sabe muitas das vezes o que vai acontecer, mas dentro de tudo isso, nós temos paz. A paz que excede todo entendimento. Porque independente de estar observando ou estar na posição do vaso, na mão do oleiro, eu preciso entender que tem um Deus que rege a minha vida, que conduz a minha vida, que controla a minha vida, que colocou limites para mim, que já disse para mim, até aqui você vai, dali já não é mais contigo. E não adianta, muitas das vezes, nós querermos nos meter naquilo que não nos cabe. Naquilo que é Deus quem vai fazer. E não adianta, muitas das vezes, nos convencermos, porque quando vier as lutas, porque muitas das vezes não precisa nem vir luta, as bênçãos. Porque às vezes nós nos afastamos quando as bênçãos começam a chegar. Não é nem luta, não é nem adversidade. As portas começam a se abrir. Começa a vir um tempo de exaltação. Se nós não formos forjados por Deus, preparados por Deus, nós vamos esquecer como muitos têm esquecido. Ser fiel no pouco, que no muito, Ele vai nos colocar. Mas aí quando começa a melhorar, as pessoas não entendem que Deus ainda tem muito mais para as nossas vidas. E se não estivermos convertidos, nós vamos nos afastar. Nós não vamos glorificar o nome do Senhor. E muitas das vezes, uma bênção vai se transformar em maldição. Quantos aí não têm trocado a presença do Espírito Santo de Deus pela bênção? Não, a bênção, ela faz parte, vai se cumprir as promessas, mas a gente não vai esquecer da onde o Senhor nos tirou, quem nós somos e quem é que deu a bênção. Quem é que deu a bênção? Quem é que abriu a porta? Quem é que te colocou? Quem é que te preparou para que você pudesse estar numa posição de honra? Então é necessário passarmos. É necessário, muitas das vezes, o Senhor nos desfazer. Descermos na olaria como criatura e Ele sempre sendo o Criador. Porque Ele sempre será o Criador e nós sempre seremos criatura. Não importa onde o Senhor te levar, não importa a posição que Ele te colocar, mas nós precisamos entender, eu quero sempre ser criatura na mão do Criador. E permitir com que Ele faça aquilo que convém a Ele, porque Ele fala para Jeremias. Eu vou fazer segundo a minha vontade e o meu querer. Irmão, se for da tua vontade, se for da minha, o nome do Senhor não vai ser glorificado. Porque nós temos muita facilidade de esquecermos quem foi que fez a obra. Nós temos muita facilidade de nos afastarmos. Nós temos muita facilidade de esquecermos toda a nossa trajetória e caminhada. É fácil, irmãos. É muito fácil. É por isso que dentro dessa palavra precisamos ter um encontro genuíno com Deus. Porque hoje a igreja está cheia. Muitas pessoas. Porque hoje parece que virou um hobby. Antigamente as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia.
Hoje não, as pessoas fazem questão de estar com a Bíblia. Mas ela não tem que estar só nas nossas mãos, não, ela tem que estar dentro de nós. Ela precisa estar enxertada dentro de nós. Porque hoje é mais fácil, muitas das vezes tem pessoas que já não tem mais para onde ir. Eu vou para a igreja. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá no meio do povo de Deus. E não tem um encontro, não tem uma mudança, não tem uma transformação. Porque se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver o quanto os servos de Deus passaram por adversidades. E hoje a gente vê as pessoas querendo um evangelho fácil. Uma pregação que vai massagear o nosso ego. A gente não quer ser confrontado. A gente não quer ter um encontro verdadeiro. Porque esse encontro verdadeiro é que vai te segurar. E vai fazer com que você avance, com que você cresça, mas com que você viva também as adversidades que virão. Porque ela vai fazer parte. O plano da salvação vem com um pacote de calúnia, de difamação, de indiferença, de abandono. Tudo isso faz parte, vem dentro desse pacote. Se nós não entendermos, nós não seremos forjados. Qualquer vento que vier, nós vamos desistir. Não quero. Ou bênção que chegar. Porque aí as bênçãos começam a chegar, não tem mais tempo. Não, agora eu tenho outras coisas para... Não, eu preciso administrar os meus bens que Deus tem me dado. Não, eu não tenho mais horário mais. Ou então, muitas das vezes, as bênçãos começam a chegar, aí a gente começa a saber o quê? A ver defeitos. A gente começa a ver um monte de defeito. Porque ali está assim. Porque assim está assim. Porque assim... Irmãos, foge disso. Perfeito é Jesus. Ele é perfeito, mas quantas das vezes a gente começa a entristecer, porque é como se o ambiente já não está mais te alegrando, e aí você só começa a ver defeitos, você não consegue enxergar qualidade. A pior coisa é quando a gente começa a olhar e só ver defeitos, e começa a murmurar, e começa a criticar, e começa a falar. Isso não agrada o coração de Deus. Sabe o que entra, que Deus vê em nós? Ingratidão. Porque muitas das vezes nós chegamos quebrados, nós chegamos moídos, Deus vai nos preparando, Deus vai nos sarando, vai nos libertando, e depois que parece que estamos, porque pronto ninguém está não, tá, irmãos? Só parece. Aí o diabo entra também com o engano dele. Aí a gente começa a achar que a gente já está pronto. Mas se Deus permitir um vento, aí a gente vê, estamos pronto é nada, porque vem o desespero. Vem o medo, vem a insegurança. E se nós não orarmos, nós vamos tomar decisões que não glorifiquem o nome do Senhor. Eu não sei se você está assistindo. Eu não sei se você já entrou em janeiro, Deus te levanta.